Então, meu nome é Lorna Beatriz de Araújo, hoje eu sou advogada e professora universitária. No início da pandemia, eu me vi um pouco perdida. E aí eu resolvi estudar, porque foi o que eu sempre gostei de fazer. Saiu um edital para o PPG-CIS e eu pensei, por que não? E eu vi nisso um estímulo para voltar a estudar, para me dedicar. Eu fiz um mestrado completamente virtual, mas a gente é tão acolhido no PPG-CIS, a gente é tão bem recebido, a gente é tão direcionado, que eu acho que você acaba se apaixonando por aquilo ali. O PPG-CIS foi quase que um vendedor de sonhos, eu diria. Eu passei a acreditar na minha capacidade de ajudar outras pessoas através da minha profissão. Então, ali, além de ter salvado muitas vidas, que não foi só a minha, né? A vida de vários dos meus colegas que vinham passando por problemas psicológicos, né, relacionados à pandemia, acabaram que sendo salvos pelo PPG-CIS pela ideia de que estavam sendo úteis para alguma coisa, nem que fosse para estudar. E depois a gente começou a se unir muito, ainda que virtualmente, e um sempre naquela missão de ajudar o outro. Era tudo muito novo, né? Mas acabou que tivemos bons resultados com isso. A conclusão da minha turma foi muito marcante, porque a gente agendou uma confraternização lá no condomínio e nós sentamos numa mesa assim, enorme e cada um partilhava um pouco do que tinha vivido, só que ninguém se conhecia pessoalmente, porque todo mundo fez a turma inteira virtualmente. Então foi a primeira vez que a gente se encontrou e nesse momento foi quando a gente conseguiu olhar no olho das pessoas que tanto nos ajudaram durante o início da pandemia e dizer muito obrigada, né? Você esteve comigo. E aí um outro momento muito, muito rico foi um dia que a professora não estava se sentindo bem e perguntou se a gente poderia conduzir a aula. E a gente conduziu a aula, e a aula era sobre o afeto digital. E essa foi uma aula que me marcou muito, porque tinha pessoas que estavam longe de suas famílias há vários meses, tinha pessoas que quase morreram com a Covid, tinha pessoas que precisavam desse distanciamento social porque tinham pessoas com debilidades em casa. Então, quando a gente começou a falar sobre o afeto digital, quase todo mundo se emocionou demais, e era uma situação de muita vulnerabilidade. Então, a gente teve esse cuidado de acolher o outro, mas também foi muito acolhido. Então, os saberes se transformaram também em amizades. Então, eu fui aprovada na seleção de mestrado em 2021, só que eu já concluí em 2022. Eu acabei que, por uma questão profissional, tendo que fazer 2 mestrados ao mesmo tempo. Eu fiz mestrado em Ciências Sociais e Humanas e mestrado em Direito simultaneamente, mas foi o amor pelo mestrado do PPG-CIS que me fez entender que a minha missão nessa vida era ser professora. Eu me encontrei profissionalmente no PPG-CIS. Eu entendi que a advocacia não me trazia esse prazer, esse frio na barriga, né? Essa sensação de estou contribuindo verdadeiramente com a sociedade através do meu trabalho. Então, a sala de aula me traz essa paz, esse amor, né? Essa vontade de querer fazer mais por alguém. E foi no PPG-CIS que eu encontrei essa verdade. Hoje, eu me considero uma professora mais aberta, menos dogmática, menos positivista, até para tentar coisas novas, metodologias novas e conquistar o meu aluno para a aula que eu estou ministrando, porque o PPG-CIS me abriu essas portas. Lá eu entendi por que eu vim ao mundo, qual era a minha missão aqui nessa terra, onde eu deveria ir, como eu deveria fazer. E através
desse programa, eu resolvi fazer seleção de doutorado. Mas eu não imaginava passar logo em 2022, né? Então, quando eu passei, a gente acelerou o processo e ao invés de terminar o mestrado em 2 anos, eu terminei em 10 meses. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi no programa, assim, eu sou muito feliz e realizada por onde eu passo. Eu faço questão de valorizar o programa, de dizer o quanto me fez bem, o quanto foi um diferencial na minha vida, de que eu fiz esse programa, eu participei dessa seleção e eu fiz esse mestrado por amor mesmo, que eu me identifiquei muito com tudo que eu vivi lá, que eu aprendi. Eu trago aprendizados para a minha vida, então hoje eu incentivo os meus alunos concluintes a fazer a seleção do mestrado no PPG-CIS e não nos programas de mestrado em Direito, por exemplo, porque eu acho que somente nas ciências sociais e humanas a gente encontra saberes mistos, né? Interdisciplinares, multiculturais, que são tão importantes para a nossa formação humana mesmo, como pessoas. E eu lembro que a minha orientadora, a professora Carla, ela me ensinou uma coisa muito importante, de que não importa o que está acontecendo lá fora, ou enfim, quando você entra na sala de aula e você sente essa energia, tudo gira em torno daquele momento. E uma coisa que me marcou muito é que ela sempre começava as aulas com música. Independente de como a gente tivesse chegado na sala de aula, ela conseguia acalmar todo mundo antes de começar o conteúdo e trazer essa paz e trazer essa harmonia que a música é capaz de trazer para a gente. Então, ela continua sendo minha orientadora no doutorado, né? Eu continuo aprendendo com ela até hoje, mas, em resumo, o PPG-CIS, tudo que eu vivi lá e principalmente as pessoas que eu ganhei para a vida foram um grande presente.